Daí, pessoal, mais uma resolução. Analise as sentenças e classifique V para verdadeiras e F para as falsas. Todo polígono tem mais de 3 lados. Bom, essa aqui eu já começo colocando falsa. Por que isso? Porque nem todo polígono tem mais de 3 lados, já que existe o triângulo. E o triângulo é um polígono que tem 1, 2, 3 lados. Então, todo polígono tem mais de 3 lados? Não, nem todos. Por que nem todos? Porque existe o triângulo que tem 3 lados. Se a afirmativa fosse todo polígono tem pelo menos 3 lados, aí sim, pelo menos 3 lados, aí todo polígono tem pelo menos 3 lados, já que o triângulo, que é o que tem menos lados, tem 3. Ok? Então, todo polígono não dá para dizer que todo polígono tem mais de 3 lados, já que existe o triângulo com 3. Um triângulo retângulo pode ser isósceles? Bom, aí o que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem pelo menos 2 lados congruentes, que eu vou, para simplificar aqui, colocar lados iguais. Então, isso é um triângulo isósceles, tem pelo menos 2 lados iguais. E o triângulo retângulo, ele pode ser isósceles, ou seja, ele pode ter 2 lados iguais, pelo menos? Pode. Olha só. Eu vou, inclusive, fazer uma situação aqui, ó. Vou gerar aqui um quadrado. Então, aqui, construir um quadrado. Sabe que o quadrado tem 4 lados iguais e 4 ângulos internos iguais. Ok, aí estão os 4 lados. E eu vou traçar uma das diagonais desse quadrado. Tá aqui, ó. Com isso, eu gero aí o quê? Eu gero um triângulo retângulo. E eu estou gerando aí um triângulo retângulo com lados, ou com 2 lados iguais, com 2 catetos iguais. Então, existe triângulo retângulo isósceles? Existe, eu estou te mostrando o exemplo. Esse triângulo ele é retângulo, tem ângulo reto aqui nesse vértice, e ele é realmente isósceles, tem 2 lados iguais, já que ele foi construído a partir de um quadrado. Portanto, a segunda é verdadeira. Então, eu tenho FV, eu tenho F e V, aqui não pode ser, aqui eu tenho F, aqui eu tenho V, aqui eu tenho V. Já dá para perceber que a resposta vai ficar na primeira alternativa aqui, né? Porque as outras já foram todas eliminadas, mas vamos continuar. Todo triângulo equilátero é isósceles. Bom, o que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados iguais e, por consequência, 3 ângulos iguais. Então, isso aqui é um triângulo equilátero. Lado L e lado L. Por consequência, ó, eu tenho aqui 3 ângulos, tá? Esses ângulos são iguais. Depois a gente comenta aí sobre valores, tá? Então eu tenho aí um triângulo equilátero, 3 lados iguais. Para ele ser isósceles, o que é necessário? Que o triângulo tenha pelo menos 2. Como o triângulo equilátero tem 3 lados iguais, ele tem pelo menos 2. Então, o triângulo equilátero é também ele é também isósceles. Por quê? Para ser isósceles, eu preciso 2 lados iguais, no mínimo. E o triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Então, ele é também isósceles, esse triângulo equilátero. Portanto, verdadeiro. Então, eu posso te afirmar assim, ó. Sempre o triângulo equilátero, ele é isósceles. Porque para ser isósceles, eu preciso 2 lados iguais.
dois lados iguais, já é isósceles. Se tiver 3, sem problema, continua sendo isósceles. Agora o equilátero não, para ser equilátero tem que ter os 3 iguais. Então todo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. Por exemplo, este aqui, ó. Esse triângulo, ele é isósceles. Lado e lado, tem dois lados. Mas esse terceiro lado aqui, que é a diagonal, é a hipotenusa. E essa hipotenusa aqui é maior do que esses dois catetos. Sempre a hipotenusa é maior do que os catetos. Portanto, é um lado diferente. Então, ele é isósceles, mas não equilátero. Ok? A próxima. Um triângulo equilátero pode ser retângulo? Bom, vou aproveitar o desenho que eu construí aqui. E olha só. Eu falei que no triângulo equilátero eu tenho 3 lados iguais e, por consequência, 3 ângulos iguais. E aí pensa, ó, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Isso definido pela lei angular de Thales, né? A soma aqui dos 3 ângulos dá 180 graus. Como esses 3 ângulos são iguais, olha só, esses 3 ângulos internos são iguais, cada um deles tem que medir quanto? 60 graus. Então aí eu tenho 3 ângulos de 60 graus. Está perguntando, o equilátero ele pode ser retângulo? Não pode ser retângulo. Porque para ser triângulo retângulo é necessário a presença de um ângulo reto, de um ângulo de 90 graus, que é representado por aquela caixinha com pontinho. Então, o triângulo equilátero nunca será retângulo, porque ele não vai apresentar esse ângulo de 90 graus, já que todos os seus ângulos são iguais a 60 graus. Então, triângulo equilátero não pode ser retângulo, e aí fica falso. Então, já vou marcar mais essas duas, ó, FF, FV, VF. FV, olha só aqui, ó, VF, aqui não, aqui sim, aqui sim. Aqui sim e aqui sim. E aí a gente vai para a última falando que o triângulo escaleno pode ser isósceles. Deixa eu só voltar mais um pouquinho aqui a respeito desse equilátero ser retângulo. O triângulo equilátero a gente viu que não pode ser retângulo, tá? E o triângulo equilátero, ele sempre vai ser um triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que tem todos os seus ângulos menores que 90 graus. Todos os seus ângulos são agudos, por isso acutângulo. Tá? Então, se os 3 ângulos são menores que 90, ele é um acutângulo. Por exemplo, assim, ó, vamos fazer um outro triângulo aqui não equilátero. Sei lá, aqui, ó, 70 graus. Aqui, vou colocar outro, não vou colocar um de 80 graus. E vou colocar aqui um de 30 graus. Observa que eu tenho aí, ó, 3 ângulos diferentes. Não é isso? E esses ângulos são todos menores que 90 graus. Então isso aqui também é um triângulo acutângulo. Ok? Então o equilátero não pode ser retângulo e ele é sempre um acutângulo. Última alternativa. Um triângulo escaleno pode ser isósceles? Ora, tem que lembrar o que é um triângulo escaleno. O triângulo escaleno ele tem os 3 lados não congruentes. Tem os 3 lados com medidas diferentes entre si, que eu posso simplificar dizendo que são 3 lados diferentes. E o isósceles? Bom, para ser isósceles, vimos ali, tem que ter no mínimo, tem que ter pelo menos 2 lados iguais. Pô, então como é que ele vai ter 3 lados diferentes e ao mesmo tempo 2 lados iguais? Não tem como. Então o escaleno nunca será isósceles. E aí essa é falsa também. E aí fecha aqui, ó. Essa aqui também é falsa. E realmente confirma que a resposta correta é a primeira proposição. Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.